Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi adoração no contexto da educação. Muito obrigado por escolher estudar a lição junto conosco. A gente tem procurado postar todos os dias um vídeo aqui no canal, um vídeo que te ajude a compreender um pouco da lição diária da Escola Sabatina. É bem verdade que esse guia fantástico que a gente tem seguido nesse trimestre, olha ele aqui, ó, com a temática da educação e redenção, tem realmente sido maravilhoso. E eu queria aproveitar para poder te incentivar a continuar estudando junto com a gente. Dá bastante trabalho, não vou te mentir não, mas é com muita alegria que a gente tem feito com que esse ministério possa conseguir chegar até você. Aliás, você assistindo os vídeos, esse é o nosso grande objetivo aqui. E para aumentarmos ainda mais o número de pessoas alcançadas através desse ministério, quero pedir sua ajuda, seja nosso parceiro. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, envia para um amigo que você acha que pode ser abençoado através do estudo da lição, e ao mesmo tempo ativa o sininho para você receber a notificação cada vez que a gente colocar um vídeo novo, o que acontece todo dia aqui no canal. O nosso guia de estudos hoje traz um texto do livro Spiritual Gifts, de Ellen White, que trabalha alguns conceitos. É um texto um pouco longo, então hoje, diferentemente daquilo que eu faço na maior parte das sextas-feiras, eu não vou ler o texto, eu vou deixar para que você leia em casa depois. Mas ela vai trabalhar aqui a ideia de que para que a verdadeira adoração possa ter lugar na experiência das pessoas, e ela trabalha aqui, esse texto trabalha especificamente a questão de professores que vão ensinar os seus alunos, mas que não têm o seu coração convertido a Deus. E acabam tendo dificuldade de poder apresentar os conteúdos que devem ser apresentados para as pessoas sem uma base verdadeira. Por quê? Porque antes de você poder ensinar, você mesmo precisa passar por um processo de novo nascimento. Um texto que vai aparecer aqui, que é de Jeremias capítulo 17, verso 9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso. Quando a gente vai lançar mão da questão da adoração a Deus, nós precisamos compreender que, apesar de termos boas intenções às vezes, o nosso coração é enganoso. Estamos vivendo num contexto de rebelião. A rebelião chegou no nosso planeta e modificou muito daquilo que era o contexto e as intenções do coração do ser humano. Quando você para analisar as intenções de Adão e Eva num jardim maravilhoso criado por Deus, num mundo puro, sem qualquer tipo de contaminação pelo pecado, e a maneira como nós adoramos hoje, a nossa motivação com certeza não será a mesma que Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, é corrupto. Por isso dependemos do Espírito Santo de Deus para poder preparar o nosso coração no contexto da adoração. O único capaz de poder nos ensinar, nos mostrar o caminho, nos convencer de que estamos no caminho equivocado e ao mesmo tempo que deve ser ouvido, porque ele é aquela voz que ouvimos atrás de nós dizendo: esse é o caminho, andai por ele, é o Espírito Santo do Senhor. E Jesus Cristo, quando foi ao céu, ele mencionou que o Espírito Santo, logo depois da sua chegada ao céu, de Cristo ter chegado ao céu, que ele enviaria o Espírito Santo para poder estar junto conosco de uma maneira intensa, dirigindo a igreja, dirigindo os adoradores de Deus. E quando olhamos principalmente para o livro de Atos e para todo o Novo Testamento, nós percebemos que o Espírito Santo teve um papel preponderante, preparando as pessoas para que elas tivessem a possibilidade de poder ser adoradores em espírito e em verdade. O ser adorador em espírito significa, como nós já vimos na lição dessa semana, significa que você vai ter a possibilidade de poder adorar a Deus aonde quer que você esteja, com o teu espírito ligado ao Espírito de Deus, ok? Mas ao mesmo tempo significa que o Espírito Santo de Deus estará desempenhando um papel junto conosco. Existem algumas coisas que Ellen White vai mencionar aqui, é que quando uma pessoa ela vai ensinar as outras, mas ela não tem o seu coração transformado pelo Espírito Santo de Deus, quando ela não tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo do Senhor, ela é mais instrumento dos anjos maus
do que de Deus. Ou seja, ela vai ser mais útil na causa da rebelião do que na causa da expansão do reino. Portanto, não adianta nós queremos ensinar a palavra de Deus se nós primeiro não dedicarmos a nossa vida completamente de corpo e alma ao Espírito Santo de Deus, deixar que Ele nos dirija. Quando o texto que nós lemos agora há pouco vai ser mencionado, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando ele vai ser apresentado, nós devemos entender que o que Deus está fazendo para a gente através do Jeremias é dizendo assim, olha, fique atento porque teu coração pode te pregar algumas peças. Nós temos uma tendência dentro do nosso coração de podermos fazer aquilo que nós queremos do jeito que a gente gosta e às vezes nós colocamos antes de colocar aquilo que a palavra de Deus menciona que deve ser o contexto da adoração a Deus, tanto na vida pessoal como também no coletivo, nós tentamos colocar aquilo que é do nosso gosto ao invés de ouvir aquilo que a Bíblia tem a dizer a respeito da adoração. Isso é uma verdade em todos os aspectos. É uma verdade no contexto da música, é uma verdade no contexto da oração, é uma verdade no contexto dos temas que são apresentados, é uma verdade no estilo de vida que a gente vive. Nós temos a tendência de deixar para depois aquilo que a gente não gosta, de deixar de tomar aquela decisão que a gente precisa tomar, de deixar de poder fazer algumas coisas que Deus pede que a gente faça. A gente sempre diz, amanhã eu dedico isso. Por quê? Porque a gente não gosta muito disso. O que a gente tem que entender é que o nosso coração reluta diante daquilo que a atuação do Espírito Santo diante de nós. Porque o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem para poder nos mudar de dentro para fora. E às vezes esse processo é doloroso. Exige que nós tenhamos pelo menos o desejo e tomemos a decisão de permitir que Ele tire essas coisas da nossa vida. É um processo complexo. Portanto, antes de podermos, de alguma maneira, servir como instrumentos de Deus para ensinar outros a ter um estilo de vida que seja baseado, norteado pela adoração, nós mesmos temos que passar por ele. Às vezes nós criticamos tanto aqueles que estão em trevas à nossa volta. O Sr. White fala sobre isso no texto de hoje. Criticamos aqueles que estão longe do caminho do Senhor, que estão totalmente equivocados, mas às vezes por causa da própria postura que nós tomamos, deixando de viver a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, deixando de dar ao Espírito Santo o senhorio da nossa vida. Nós às vezes estamos tão em trevas quanto os piores dos pagãos. Então hoje o grande desafio para nós é tomarmos a decisão de viver um estilo de vida norteado pela adoração a Deus. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Estudando a palavra de Deus. Isso não pode ser negociado na tua vida. Não pode. Você, assim como você não pode passar um dia sequer sem fazer algumas coisas como se alimentar, beber água, respirar, você também não pode negociar aquilo que diz respeito à vida espiritual. O estudo da palavra, a oração, o convívio com os irmãos e irmãs em Cristo Jesus que também passaram pela experiência do novo nascimento e que fazem parte da comunidade cristã. Nós não podemos negligenciar essas coisas. É exatamente por isso que hoje eu gostaria de orar a Deus pedindo para que Ele nos ajude a ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Porque só assim nós teremos uma vida como verdadeiros adoradores. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que nós podemos deixar de Te adorar em espírito e em verdade se não permitirmos que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Então hoje entregamos de livre e espontânea vontade nossa vida nas mãos do Teu Espírito, pedindo para que Ele nos dirija e nos ajude a podermos aplicar os conceitos encontrados na Tua palavra no nosso coração. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?